Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Eles eram simplesmente para serem aposentados, como qualquer pessoa na terceira idade. Mas o passado desses agentes não os deixa ficarem sossegados em suas vidas cotidianas. Ou melhor, eles nem conseguem mais viver dessa forma. A adrenalina já faz parte da vida dessa equipe de velhinhos. Mesmo com a idade avançada, eles ainda têm muito a ensinar aos bandidos que tentarem alguma coisa contra eles ou contra suas famílias. Agora, nessa nova aventura, eles terão que enfrentar um poderoso agente oriental, que possui técnicas de luta muito apuradas. Qual seria a missão desse misterioso homem? Ele seria do bem ou do mal? A equipe de Red será uma posição inesperada para a missão deste agente, pois eles reservam na manga muitas surpresas e armas que só seriam usadas em caso de emergência. E agora, depois de aposentados, chegou o momento de colocar para fora todo o seu repertório da terceira idade. A equipe de Red tem uma maneira única de lidar com seus inimigos. E o que eles prometem é uma injeção de adrenalina e muita ação de tirar o fôlego. Tudo começa com o Frank Moses, aquele agente secreto aposentado que só queria viver em paz. Ele tá numa boa, fazendo compras num supermercado com aquela cara de "quero só sossego". E com ele tá a Sarah, a namorada dele, que até curte um pouco mais de emoção, mas tá ali tentando levar a vida tranquila também. De repente, adivinha quem aparece? O Marvin. Sim, o parceiro malucão do primeiro filme. Ele chega do nada, todo nervoso, falando que tá sendo seguido, que estão tentando matar ele e que tem uma coisa muito séria rolando. O Frank, claro, não acredita de cara, porque o Marvin sempre foi meio doido. Mas aí, bum! O carro do Marvin explode e todo mundo acha que ele morreu. Frank fica abalado, mas ainda tenta voltar para a vida normal. Só que não dá muito tempo não. Do nada, agentes do governo aparecem, colocam o Frank numa salinha de interrogatório e começam a acusar ele de estar envolvido com uma operação chamada Nightshade. Ele não faz a menor ideia do que é isso, mas parece que todo mundo está atrás disso. CIA, MI6, agentes secretos do mundo todo. Frank consegue escapar, com estilo como sempre, e adivinha quem aparece de novo? Marvin, isso mesmo. O cara fingiu a própria morte para despistar quem estava na cola dele. Frank fica meio bolado, mas entende que o buraco é mais embaixo. E aí eles começam a se ligar que tem algo muito grande acontecendo. Uma arma nuclear sumiu. E agora estão culpando eles. Para piorar, um dos maiores assassinos do mundo, um cara chamado Han, foi contratado para matar o Frank. Só que o detalhe é que o Han odeia o Frank desde uma missão antiga. Então ele tá doido para cumprir essa tarefa com gosto. Ou seja, além de serem caçados pelo governo, ainda tem um assassino profissional no encalço. Frank e Marvin decidem que precisam descobrir o que está rolando. E claro, não vão deixar a Sarah de fora. Ela quer estar no meio da ação. E mesmo que o Frank fique super protetor, ela está decidida a ir junto. Então, os três formam esse time improvável. Um agente sério, uma namorada empolgada e um parceiro maluco. Eles começam a seguir umas pistas e descobrem que Nightshade era uma missão secreta da época da Guerra Fria, que envolvia uma arma nuclear criada por um cientista que, dizem por aí, tá morto ou desaparecido há décadas. Mas, se a arma sumiu e estão culpando eles, é porque tem gente viva que sabe mais do que devia. Enquanto isso, a tensão só cresce. Eles são perseguidos, têm que escapar de emboscadas, disfarçar, se esconder e até roubar umas informações aqui e ali. Tudo em ritmo acelerado, com aquelas cenas de ação que fazem a gente segurar o fôlego. E no meio desse caos todo ainda rola umas cenas engraçadas. Tipo a Sarah tentando se adaptar ao mundo dos espiões, o Frank ficando todo preocupado com ela, e o Marvin fazendo planos loucos que acabam dando certo. É tipo uma mistura de ação com comédia, e todo mundo já percebe que mesmo aposentados, esses caras ainda mandam muito. Depois de fugir das autoridades e perceber que tá no meio de uma baita encrenca, Frank, Marvin e Sarah decidem que não dá mais para ficar parados. Eles precisam descobrir o que é essa tal Nightshade e onde foi parar a tal arma nuclear que sumiu. E claro, tem o detalhe de que todo mundo acha que eles são os culpados. Ou seja, fugir e investigar ao mesmo tempo. Primeira parada, Paris. Eles descobrem que tem uma pista por lá, então bora pro aeroporto. Passaporte, disfarce e mala cheia de confusão.
Assim que chegam, vão atrás de uma antiga agente francesa chamada Katia. Ela era ex-namorada do Frank, o que já causa aquele climão com a Sarah, né? A Katia é charmosa, perigosa e sabe muito mais do que parece. E ela dá a dica de que o cientista que criou a arma, o Dr. Bailey, tá vivo, não morto como todo mundo achava. O Dr. Bailey, aliás, está preso num hospício de segurança máxima em Londres. E é pra lá que a galera vai. Só que, claro, não dá pra simplesmente bater na porta e pedir pra conversar com o cara. Então eles montam um plano meio doido pra invadir o lugar, fingir que são médicos e conseguir tirar o Bailey de lá. E adivinha, dá certo. Mas quase tudo dá errado no meio. Eles se metem numa fuga alucinante pelo hospital, trocando tiro, se escondendo, e o Bailey, mesmo meio pirado, parece bem feliz de sair daquele lugar. Só que logo de cara já dá pra perceber, esse cientista tem alguma coisa estranha. Ele é super inteligente, fala demais e tem aquele olhar de quem tá escondendo alguma coisa. Enquanto isso, o Han, o assassino asiático que foi contratado para matar o Frank, não desiste. Ele persegue o grupo de cidade em cidade, tentando acabar com eles. Mas o Frank e o Marvin sempre conseguem escapar por um triz. E o mais maluco? Uma hora o Han até acaba se juntando com eles porque descobre que o buraco é mais embaixo e que talvez os verdadeiros vilões não sejam os que ele pensava. Enquanto estão investigando, o time descobre que o Dr. Bailey escondeu a arma nuclear em algum lugar. Só que ela não é uma bomba normal, não. É uma arma compacta, superpotente, que pode causar um estrago gigantesco. E pior, agora que o Bailey tá solto, ninguém sabe se ele quer ajudar ou se tem planos próprios. O cara é um gênio, mas completamente imprevisível. A viagem continua, e agora eles vão para Moscou, porque uma das pistas leva a um cofre escondido num antigo prédio russo. E aí vem mais uma missão maluca. Entrar num lugar super protegido, pegar os documentos certos e sair sem serem mortos. Claro que nada sai como o planejado, e o grupo precisa improvisar. Tem perseguição, explosão, disfarce. Aquele pacote completo de filme de ação. No meio disso tudo, a Sarah vai ficando cada vez mais à vontade com a vida de espiã. Ela começa a se virar sozinha, dá umas sacadas espertas e até consegue enganar uns agentes inimigos. O Frank, lógico, fica todo preocupado e com ciúmes, mas ela tá mostrando que é mais do que só a namorada. Enquanto o quebra-cabeça vai se montando, o time percebe que tem um traidor no meio da agência. Alguém de dentro quer colocar a arma nas mãos erradas e tá tentando jogar toda a culpa nos aposentados. E o tempo tá correndo, porque se eles não descobrirem logo onde a arma tá escondida e quem quer usá-la, o mundo pode literalmente explodir. Então agora o grupo não tá mais só fugindo, eles estão caçando, querem achar a arma antes que o inimigo ache, querem provar que são inocentes e querem impedir uma catástrofe mundial. Tudo isso com o governo inteiro na cola deles, um cientista maluco no banco de trás e um monte de espião tentando dar um fim neles a cada esquina. Beleza. Até agora, Frank, Marvin, Sarah e agora o cientista doidão, Dr. Bailey, estão rodando o mundo para descobrir onde está a tal arma nuclear escondida, aquela que ele mesmo criou há anos. Só que agora começa a treta de verdade, porque além de tudo que eles já passaram, as coisas vão ficando mais confusas e cheias de reviravoltas. Primeiro de tudo, o grupo começa a desconfiar do Bailey. Ele tem umas atitudes muito estranhas. Uma hora parece que está ajudando, na outra solta umas risadas suspeitas, fala coisas que ninguém entende direito e começa a agir por conta própria. O Marvin, que é doido mas esperto, já fica com a pulga atrás da orelha. Ele fala pro Frank, esse cara não tá do nosso lado. Enquanto isso, a Sarah tá se sentindo cada vez mais parte do time. Ela se mete nas conversas sérias, dá opinião, e até engana um agente da CIA com um papo enrolado só para proteger o grupo. O Frank ainda tenta protegê-la demais, tipo, fica aqui no carro, não entra nisso. Mas ela tá decidida a ser uma espiã de verdade. E ela manda bem. Aí o bicho pega de vez. Eles descobrem que a arma tá escondida numa cela de vinho em Londres, embaixo de uma igreja. E lá vão eles, de novo invadir o lugar. E não é uma entrada fácil, não. Tem segurança, câmeras, lasers. Aquelas coisas de filme mesmo. Mas eles conseguem entrar. E quando abrem o cofre secreto, tá lá a arma. Só que aí vem a rasteira. O Bailey trai todo mundo. Ele pega a arma, foge e deixa todo mundo trancado. Sim, o cara que eles resgataram do hospício
que fingia estar ajudando, na real queria a arma para ele o tempo todo. Ele quer causar um ataque nuclear para começar uma guerra, para salvar o mundo, segundo a cabeça maluca dele. Só que na real, ele é doido mesmo. Quer é ver o caos. Nesse momento o grupo racha. O Han, o assassino que antes estava caçando o Frank, agora se junta a eles de verdade, porque percebe que o problema é maior. Ele quer salvar o mundo também, mesmo que de um jeito todo dele. Ele até tem umas tretas com o Frank, mas o respeito cresce ali. Aquela rivalidade vira parceria, meio a contragosto, mas funciona. Eles eram simplesmente para serem aposentados, como qualquer pessoa na terceira idade. Mas o passado desses agentes não os deixa ficarem sossegados em suas vidas cotidianas. Ou melhor, eles nem conseguem mais viver dessa forma. A adrenalina já faz parte da vida dessa equipe de velhinhos. Mesmo com a idade avançada, eles ainda têm muito a ensinar aos bandidos que tentarem alguma coisa contra eles ou contra suas famílias. Agora, nessa nova aventura, eles terão que enfrentar um poderoso agente oriental, que possui técnicas de luta muito apuradas. Qual seria a missão desse misterioso homem? Ele seria do bem ou do mal? A equipe de Red será uma posição inesperada para a missão deste agente, pois eles reservam na manga muitas surpresas e armas que só seriam usadas em caso de emergência. E agora, depois de aposentados, chegou o momento de colocar para fora todo o seu repertório da terceira idade. A equipe de Red tem uma maneira única de lidar com seus inimigos. E o que eles prometem é uma injeção de adrenalina e muita ação de tirar o fôlego. Tudo começa com o Frank Moses, aquele agente secreto aposentado que só queria viver em paz. Ele tá numa boa, fazendo compras num supermercado com aquela cara de quero só sossego. E com ele tá a Sarah, a namorada dele, que até curte um pouco mais de emoção, mas tá ali tentando levar a vida tranquila também. De repente, adivinha quem aparece? O Marvin. Sim, o parceiro malucão do primeiro filme. Ele chega do nada, todo nervoso, falando que tá sendo seguido, que estão tentando matar ele e que tem uma coisa muito séria rolando. O Frank, claro, não acredita de cara, porque o Marvin sempre foi meio doido. Mas aí, bum! O carro do Marvin explode e todo mundo acha que ele morreu. Frank fica abalado, mas ainda tenta voltar para a vida normal. Só que não dá muito tempo não. Do nada, agentes do governo aparecem, colocam o Frank numa salinha de interrogatório e começam a acusar ele de estar envolvido com uma operação chamada Nightshade. Ele não faz a menor ideia do que é isso, mas parece que todo mundo está atrás disso. CIA, MI6, agentes secretos do mundo todo. Frank consegue escapar, com estilo como sempre, e adivinha quem aparece de novo? Marvin, isso mesmo. O cara fingiu a própria morte para despistar quem estava na cola dele. Frank fica meio bolado, mas entende que o buraco é mais embaixo. E aí eles começam a se ligar que tem algo muito grande acontecendo. Uma arma nuclear sumiu. E agora estão culpando eles. Para piorar, um dos maiores assassinos do mundo, um cara chamado Han, foi contratado para matar o Frank. Só que o detalhe é que o Han odeia o Frank desde uma missão antiga. Então ele tá doido para cumprir essa tarefa com gosto. Ou seja, além de serem caçados pelo governo, ainda tem um assassino profissional no encalço. Frank e Marvin decidem que precisam descobrir o que tá rolando. E claro, não vão deixar a Sarah de fora. Ela quer estar no meio da ação. E mesmo que o Frank fique super protetor, ela tá decidida a ir junto. Então, os três formam esse time improvável. Um agente sério, uma namorada empolgada e um parceiro maluco. Eles começam a seguir umas pistas e descobrem que Nightshade era uma missão secreta da época da Guerra Fria, que envolvia uma arma nuclear criada por um cientista que, dizem por aí, tá morto ou desaparecido há décadas. Mas, se a arma sumiu e estão culpando eles, é porque tem gente viva que sabe mais do que devia. Enquanto isso, a tensão só cresce. Eles são perseguidos, têm que escapar de emboscadas, disfarçar, se esconder e até roubar umas informações aqui e ali. Tudo em ritmo acelerado, com aquelas cenas de ação que fazem a gente segurar o fôlego. E no meio desse caos todo ainda rola umas cenas engraçadas. Tipo a Sarah tentando se adaptar ao mundo dos espiões, o Frank ficando todo preocupado com ela, e o Marvin fazendo planos loucos que acabam dando certo. É tipo uma mistura de ação com comédia, e todo mundo já percebe que mesmo aposentados, esses caras ainda mandam muito. Depois de fugir das autoridades e perceber que tá no meio de uma baita encrenca, Frank, Marvin e Sarah
decidem que não dá mais para ficar parados. Eles precisam descobrir o que é essa tal Nightshade e onde foi parar a tal arma nuclear que sumiu. E claro, tem o detalhe de que todo mundo acha que eles são os culpados. Ou seja, fugir e investigar ao mesmo tempo. Primeira parada, Paris. Eles descobrem que tem uma pista por lá, então bora pro aeroporto. Passaporte, disfarce e mala cheia de confusão. Assim que chegam, vão atrás de uma antiga agente francesa chamada Katia. Ela era ex-namorada do Frank, o que já causa aquele climão com a Sarah, né? A Katia é charmosa, perigosa e sabe muito mais do que parece. E ela dá a dica de que o cientista que criou a arma, o Dr. Bailey, tá vivo, não morto como todo mundo achava. O Dr. Bailey, aliás, está preso num hospício de segurança máxima em Londres. E é pra lá que a galera vai. Só que, claro, não dá pra simplesmente bater na porta e pedir pra conversar com o cara. Então eles montam um plano meio doido pra invadir o lugar, fingir que são médicos e conseguir tirar o Bailey de lá. E adivinha, dá certo. Mas quase tudo dá errado no meio. Eles se metem numa fuga alucinante pelo hospital, trocando tiro, se escondendo, e o Bailey, mesmo meio pirado, parece bem feliz de sair daquele lugar. Só que logo de cara já dá pra perceber, esse cientista tem alguma coisa estranha. Ele é super inteligente, fala demais e tem aquele olhar de quem tá escondendo alguma coisa. Enquanto isso, o Han, o assassino asiático que foi contratado para matar o Frank, não desiste. Ele persegue o grupo de cidade em cidade, tentando acabar com eles. Mas o Frank e o Marvin sempre conseguem escapar por um triz. E o mais maluco? Uma hora o Han até acaba se juntando com eles porque descobre que o buraco é mais embaixo e que talvez os verdadeiros vilões não sejam os que ele pensava. Enquanto estão investigando, o time descobre que o Dr. Bailey escondeu a arma nuclear em algum lugar. Só que ela não é uma bomba normal, não. É uma arma compacta, superpotente, que pode causar um estrago gigantesco. E pior, agora que o Bailey tá solto, ninguém sabe se ele quer ajudar ou se tem planos próprios. O cara é um gênio, mas completamente imprevisível. A viagem continua, e agora eles vão para Moscou, porque uma das pistas leva a um cofre escondido num antigo prédio russo. E aí vem mais uma missão maluca. Entrar num lugar super protegido, pegar os documentos certos e sair sem serem mortos. Claro que nada sai como o planejado, e o grupo precisa improvisar. Tem perseguição, explosão, disfarce. Aquele pacote completo de filme de ação. No meio disso tudo, a Sarah vai ficando cada vez mais à vontade com a vida de espiã. Ela começa a se virar sozinha, dá umas sacadas espertas e até consegue enganar uns agentes inimigos. O Frank, lógico, fica todo preocupado e com ciúmes, mas ela tá mostrando que é mais do que só a namorada. Enquanto o quebra-cabeça vai se montando, o time percebe que tem um traidor no meio da agência. Alguém de dentro quer colocar a arma nas mãos erradas e tá tentando jogar toda a culpa nos aposentados. E o tempo tá correndo, porque se eles não descobrirem logo onde a arma tá escondida e quem quer usá-la, o mundo pode literalmente explodir. Então agora o grupo não tá mais só fugindo, eles estão caçando, querem achar a arma antes que o inimigo ache, querem provar que são inocentes e querem impedir uma catástrofe mundial. Tudo isso com o governo inteiro na cola deles, um cientista maluco no banco de trás e um monte de espião tentando dar um fim neles a cada esquina. Beleza. Até agora, Frank, Marvin, Sarah e agora o cientista doidão, Dr. Bailey, estão rodando o mundo para descobrir onde está a tal arma nuclear escondida, aquela que ele mesmo criou há anos. Só que agora começa a treta de verdade. Porque além de tudo que eles já passaram, as coisas vão ficando mais confusas e cheias de reviravoltas. Primeiro de tudo, o grupo começa a desconfiar do Bailey. Ele tem umas atitudes muito estranhas. Uma hora parece que está ajudando, na outra solta umas risadas suspeitas, fala coisas que ninguém entende direito e começa a agir por conta própria. O Marvin, que é doido mas esperto, já fica com a pulga atrás da orelha. Ele fala pro Frank, esse cara não tá do nosso lado. Enquanto isso, a Sarah tá se sentindo cada vez mais parte do time. Ela se mete nas conversas sérias, dá opinião, e até engana um agente da CIA com um papo enrolado só para proteger o grupo. O Frank ainda tenta protegê-la demais, tipo, fica aqui no carro, não entra nisso. Mas ela tá decidida a ser uma espiã de verdade. E ela manda bem. Aí o bicho pega de vez. Eles descobrem que a arma tá escondida numa cela de vinho em Londres, embaixo de uma igreja.
E lá vão eles, de novo invadir o lugar. E não é uma entrada fácil, não. Tem segurança, câmeras, lasers, aquelas coisas de filme mesmo. Mas eles conseguem entrar. E quando abrem o cofre secreto, tá lá a arma. Só que aí vem a rasteira. O Bailey trai todo mundo. Ele pega a arma, foge e deixa todo mundo trancado. Sim, o cara que eles resgataram do hospício, que fingia estar ajudando, na real queria a arma para ele o tempo todo. Ele quer causar um ataque nuclear para começar uma guerra, para salvar o mundo, segundo a cabeça maluca dele. Só que na real, ele é doido mesmo. Quer é ver o caos. Nesse momento o grupo racha. O Han, o assassino que antes estava caçando o Frank, agora se junta a eles de verdade, porque percebe que o problema é maior. Ele quer salvar o mundo também, mesmo que de um jeito todo dele. Ele até tem umas tretas com o Frank, mas o respeito cresce ali. Aquela rivalidade vira parceria, meio a contragosto, mas funciona. Eles eram simplesmente para serem aposentados, como qualquer pessoa na terceira idade. Mas o passado desses agentes não os deixa ficarem sossegados em suas vidas cotidianas. Ou melhor, eles nem conseguem mais viver dessa forma. A adrenalina já faz parte da vida dessa equipe de velhinhos. Mesmo com a idade avançada, eles ainda têm muito a ensinar aos bandidos que tentarem alguma coisa contra eles ou contra suas famílias. Agora, nessa nova aventura, eles terão que enfrentar um poderoso agente oriental, que possui técnicas de luta muito apuradas. Qual seria a missão desse misterioso homem? Ele seria do bem ou do mal? A equipe de Red será uma posição inesperada para a missão deste agente, pois eles reservam na manga muitas surpresas e armas que só seriam usadas em caso de emergência. E agora, depois de aposentados, chegou o momento de colocar para fora todo o seu repertório da terceira idade. A equipe de Red tem uma maneira única de lidar com seus inimigos. E o que eles prometem é uma injeção de adrenalina e muita ação de tirar o fôlego. Tudo começa com o Frank Moses, aquele agente secreto aposentado que só queria viver em paz. Ele tá numa boa, fazendo compras num supermercado com aquela cara de quero só sossego. E com ele tá a Sarah, a namorada dele, que até curte um pouco mais de emoção, mas tá ali tentando levar a vida tranquila também. De repente, adivinha quem aparece? O Marvin. Sim, o parceiro malucão do primeiro filme. Ele chega do nada, todo nervoso, falando que tá sendo seguido, que estão tentando matar ele e que tem uma coisa muito séria rolando. O Frank, claro, não acredita de cara, porque o Marvin sempre foi meio doido. Mas aí, bum! O carro do Marvin explode e todo mundo acha que ele morreu. Frank fica abalado, mas ainda tenta voltar para a vida normal. Só que não dá muito tempo não. Do nada, agentes do governo aparecem, colocam o Frank numa salinha de interrogatório e começam a acusar ele de estar envolvido com uma operação chamada Nightshade. Ele não faz a menor ideia do que é isso, mas parece que todo mundo está atrás disso. CIA, MI6, agentes secretos do mundo todo. Frank consegue escapar, com estilo como sempre, e adivinha quem aparece de novo? Marvin, isso mesmo. O cara fingiu a própria morte para despistar quem estava na cola dele. Frank fica meio bolado, mas entende que o buraco é mais embaixo. E aí eles começam a se ligar que tem algo muito grande acontecendo. Uma arma nuclear sumiu. E agora estão culpando eles. Para piorar, um dos maiores assassinos do mundo, um cara chamado Han, foi contratado para matar o Frank. Só que o detalhe é que o Han odeia o Frank desde uma missão antiga. Então ele tá doido para cumprir essa tarefa com gosto. Ou seja, além de serem caçados pelo governo, ainda tem um assassino profissional no encalço. Frank e Marvin decidem que precisam descobrir o que tá rolando. E claro, não vão deixar a Sarah de fora. Ela quer estar no meio da ação. E mesmo que o Frank fique super protetor, ela tá decidida a ir junto. Então, os três formam esse time improvável. Um agente sério, uma namorada empolgada e um parceiro maluco. Eles começam a seguir umas pistas e descobrem que Nightshade era uma missão secreta da época da Guerra Fria, que envolvia uma arma nuclear criada por um cientista que, dizem por aí, tá morto ou desaparecido há décadas. Mas, se a arma sumiu e estão culpando eles, é porque tem gente viva que sabe mais do que devia. Enquanto isso, a tensão só cresce. Eles são perseguidos, têm que escapar de emboscadas, disfarçar, se esconder e até roubar umas informações aqui e ali. Tudo em ritmo acelerado, com aquelas cenas de ação que fazem a gente segurar o fôlego.
E no meio desse caos todo ainda rola umas cenas engraçadas. Tipo a Sarah tentando se adaptar ao mundo dos espiões, o Frank ficando todo preocupado com ela, e o Marvin fazendo planos loucos que acabam dando certo. É tipo uma mistura de ação com comédia, e todo mundo já percebe que mesmo aposentados, esses caras ainda mandam muito. Depois de fugir das autoridades e perceber que tá no meio de uma baita encrenca, Frank, Marvin e Sarah decidem que não dá mais pra ficar parados. Eles precisam descobrir o que é essa tal Nightshade e onde foi parar a tal arma nuclear que sumiu. E claro, tem o detalhe de que todo mundo acha que eles são os culpados. Ou seja, fugir e investigar ao mesmo tempo. Primeira parada, Paris. Eles descobrem que tem uma pista por lá, então bora pro aeroporto. Passaporte, disfarce e mala cheia de confusão. Assim que chegam, vão atrás de uma antiga agente francesa chamada Katia. Ela era ex-namorada do Frank, o que já causa aquele climão com a Sarah, né? A Katia é charmosa, perigosa e sabe muito mais do que parece. E ela dá a dica de que o cientista que criou a arma, o Dr. Bailey, tá vivo, não morto como todo mundo achava. O Dr. Bailey, aliás, está preso num hospício de segurança máxima em Londres. E é pra lá que a galera vai. Só que, claro, não dá pra simplesmente bater na porta e pedir pra conversar com o cara. Então eles montam um plano meio doido pra invadir o lugar, fingir que são médicos e conseguir tirar o Bailey de lá. E adivinha, dá certo. Mas quase tudo dá errado no meio. Eles se metem numa fuga alucinante pelo hospital, trocando tiro, se escondendo, e o Bailey, mesmo meio pirado, parece bem feliz de sair daquele lugar. Só que logo de cara já dá pra perceber, esse cientista tem alguma coisa estranha. Ele é super inteligente, fala demais e tem aquele olhar de quem tá escondendo alguma coisa. Enquanto isso, o Han, o assassino asiático que foi contratado para matar o Frank, não desiste. Ele persegue o grupo de cidade em cidade, tentando acabar com eles. Mas o Frank e o Marvin sempre conseguem escapar por um triz. E o mais maluco? Uma hora o Han até acaba se juntando com eles porque descobre que o buraco é mais embaixo e que talvez os verdadeiros vilões não sejam os que ele pensava. Enquanto estão investigando, o time descobre que o Dr. Bailey escondeu a arma nuclear em algum lugar. Só que ela não é uma bomba normal, não. É uma arma compacta, superpotente, que pode causar um estrago gigantesco. E pior, agora que o Bailey tá solto, ninguém sabe se ele quer ajudar ou se tem planos próprios. O cara é um gênio, mas completamente imprevisível. A viagem continua, e agora eles vão para Moscou, porque uma das pistas leva a um cofre escondido num antigo prédio russo. E aí vem mais uma missão maluca. Entrar num lugar super protegido, pegar os documentos certos e sair sem serem mortos. Claro que nada sai como o planejado, e o grupo precisa improvisar. Tem perseguição, explosão, disfarce. Aquele pacote completo de filme de ação. No meio disso tudo, a Sarah vai ficando cada vez mais à vontade com a vida de espiã. Ela começa a se virar sozinha, dá umas sacadas espertas e até consegue enganar uns agentes inimigos. O Frank, lógico, fica todo preocupado e com ciúmes, mas ela tá mostrando que é mais do que só a namorada. Enquanto o quebra-cabeça vai se montando, o time percebe que tem um traidor no meio da agência. Alguém de dentro quer colocar a arma nas mãos erradas e tá tentando jogar toda a culpa nos aposentados. E o tempo tá correndo, porque se eles não descobrirem logo onde a arma tá escondida e quem quer usá-la, o mundo pode literalmente explodir. Então agora o grupo não tá mais só fugindo, eles estão caçando, querem achar a arma antes que o inimigo ache, querem provar que são inocentes e querem impedir uma catástrofe mundial. Tudo isso com o governo inteiro na cola deles, um cientista maluco no banco de trás e um monte de espião tentando dar um fim neles a cada esquina. Beleza. Até agora, Frank, Marvin, Sarah e agora o cientista doidão, Dr. Bailey, estão rodando o mundo para descobrir onde está a tal arma nuclear escondida, aquela que ele mesmo criou há anos. Só que agora começa a treta de verdade. Porque além de tudo que eles já passaram, as coisas vão ficando mais confusas e cheias de reviravoltas. Primeiro de tudo, o grupo começa a desconfiar do Bailey. Ele tem umas atitudes muito estranhas. Uma hora parece que está ajudando, na outra solta umas risadas suspeitas, fala coisas que ninguém entende direito e começa a agir por conta própria. O Marvin, que é doido, mas esperto, já fica com a pulga atrás da orelha. Ele fala pro Frank: esse cara não tá do nosso lado.
Enquanto isso, a Sarah está se sentindo cada vez mais parte do time. Ela se mete nas conversas sérias, dá opinião, e até engana um agente da CIA com um papo enrolado só para proteger o grupo. O Frank ainda tenta protegê-la demais, tipo, fica aqui no carro, não entra nisso. Mas ela tá decidida a ser uma espiã de verdade. E ela manda bem. Aí o bicho pega de vez. Eles descobrem que a arma tá escondida numa cela de vinho em Londres, embaixo de uma igreja. E lá vão eles, de novo, invadir o lugar. E não é uma entrada fácil, não. Tem segurança, câmeras, lasers. Aquelas coisas de filme mesmo. Mas eles conseguem entrar. E quando abrem o cofre secreto, tá lá a arma. Só que aí vem a rasteira. O Bailey trai todo mundo. Ele pega a arma, foge e deixa todo mundo trancado. Sim, o cara que eles resgataram do hospício, que fingia estar ajudando, na real queria a arma para ele o tempo todo. Ele quer causar um ataque nuclear para começar uma guerra, para salvar o mundo, segundo a cabeça maluca dele. Só que na real, ele é doido mesmo. Quer é ver o caos. Nesse momento o grupo racha. O Han, o assassino que antes estava caçando o Frank, agora se junta a eles de verdade, porque percebe que o problema é maior. Ele quer salvar o mundo também, mesmo que de um jeito todo dele. Ele até tem umas tretas com o Frank, mas o respeito cresce ali. Aquela rivalidade vira parceria, meio a contragosto, mas funciona. Eles eram simplesmente para serem aposentados, como qualquer pessoa na terceira idade. Mas o passado desses agentes não os deixa ficarem sossegados em suas vidas cotidianas. Ou melhor, eles nem conseguem mais viver dessa forma. A adrenalina já faz parte da vida dessa equipe de velhinhos. Mesmo com a idade avançada, eles ainda têm muito a ensinar aos bandidos que tentarem alguma coisa contra eles ou contra suas famílias. Agora, nessa nova aventura, eles terão que enfrentar um poderoso agente oriental, que possui técnicas de luta muito apuradas. Qual seria a missão desse misterioso homem? Ele seria do bem ou do mal? A equipe de Red será uma posição inesperada para a missão deste agente, pois eles reservam na manga muitas surpresas e armas que só seriam usadas em caso de emergência. E agora, depois de aposentados, chegou o momento de colocar para fora todo o seu repertório da terceira idade. A equipe de Red tem uma maneira única de lidar com seus inimigos. E o que eles prometem é uma injeção de adrenalina e muita ação de tirar o fôlego. Tudo começa com o Frank Moses, aquele agente secreto aposentado que só queria viver em paz. Ele tá numa boa, fazendo compras num supermercado com aquela cara de quero só sossego. E com ele tá a Sarah, a namorada dele, que até curte um pouco mais de emoção, mas tá ali tentando levar a vida tranquila também. De repente, adivinha quem aparece? O Marvin. Sim, o parceiro malucão do primeiro filme. Ele chega do nada, todo nervoso, falando que tá sendo seguido, que estão tentando matar ele e que tem uma coisa muito séria rolando. O Frank, claro, não acredita de cara, porque o Marvin sempre foi meio doido. Mas aí, bum! O carro do Marvin explode e todo mundo acha que ele morreu. Frank fica abalado, mas ainda tenta voltar para a vida normal. Só que não dá muito tempo não. Do nada, agentes do governo aparecem, colocam o Frank numa salinha de interrogatório e começam a acusar ele de estar envolvido com uma operação chamada Nightshade. Ele não faz a menor ideia do que é isso, mas parece que todo mundo está atrás disso. CIA, MI6, agentes secretos do mundo todo. Frank consegue escapar, com estilo como sempre, e adivinha quem aparece de novo? Marvin, isso mesmo. O cara fingiu a própria morte para despistar quem estava na cola dele. Frank fica meio bolado, mas entende que o buraco é mais embaixo. E aí eles começam a se ligar que tem algo muito grande acontecendo. Uma arma nuclear sumiu. E agora estão culpando eles. Para piorar, um dos maiores assassinos do mundo, um cara chamado Han, foi contratado para matar o Frank. Só que o detalhe é que o Han odeia o Frank desde uma missão antiga. Então ele tá doido para cumprir essa tarefa com gosto. Ou seja, além de serem caçados pelo governo, ainda tem um assassino profissional no encalço. Frank e Marvin decidem que precisam descobrir o que tá rolando. E claro, não vão deixar a Sarah de fora. Ela quer estar no meio da ação. E mesmo que o Frank fique super protetor, ela tá decidida a ir junto. Então, os três formam esse time improvável. Um agente sério, uma namorada empolgada e um parceiro maluco. Eles começam a seguir umas pistas e descobrem que Nightshade era uma missão secreta da época da Guerra Fria,
que envolvia uma arma nuclear criada por um cientista que, dizem por aí, tá morto ou desaparecido há décadas. Mas, se a arma sumiu e estão culpando eles, é porque tem gente viva que sabe mais do que devia. Enquanto isso, a tensão só cresce. Eles são perseguidos, têm que escapar de emboscadas, disfarçar, se esconder e até roubar umas informações aqui e ali. Tudo em ritmo acelerado, com aquelas cenas de ação que fazem a gente segurar o fôlego. E no meio desse caos todo ainda rola umas cenas engraçadas. Tipo a Sarah tentando se adaptar ao mundo dos espiões, o Frank ficando todo preocupado com ela, e o Marvin fazendo planos loucos que acabam dando certo. É tipo uma mistura de ação com comédia, e todo mundo já percebe que mesmo aposentados, esses caras ainda mandam muito. Depois de fugir das autoridades e perceber que tá no meio de uma baita encrenca, Frank, Marvin e Sarah decidem que não dá mais para ficar parados. Eles precisam descobrir o que é essa tal Nightshade e onde foi parar a tal arma nuclear que sumiu. E claro, tem o detalhe de que todo mundo acha que eles são os culpados. Ou seja, fugir e investigar ao mesmo tempo. Primeira parada, Paris. Eles descobrem que tem uma pista por lá, então bora pro aeroporto. Passaporte, disfarce e mala cheia de confusão. Assim que chegam, vão atrás de uma antiga agente francesa chamada Katia. Ela era ex-namorada do Frank, o que já causa aquele climão com a Sarah, né? A Katia é charmosa, perigosa e sabe muito mais do que parece. E ela dá a dica de que o cientista que criou a arma, o Dr. Bailey, tá vivo, não morto como todo mundo achava. O Dr. Bailey, aliás, está preso num hospício de segurança máxima em Londres. E é pra lá que a galera vai. Só que, claro, não dá pra simplesmente bater na porta e pedir pra conversar com o cara. Então eles montam um plano meio doido pra invadir o lugar, fingir que são médicos e conseguir tirar o Bailey de lá. E adivinha, dá certo. Mas quase tudo dá errado no meio. Eles se metem numa fuga alucinante pelo hospital, trocando tiro, se escondendo, e o Bailey, mesmo meio pirado, parece bem feliz de sair daquele lugar. Só que logo de cara já dá pra perceber, esse cientista tem alguma coisa estranha. Ele é super inteligente, fala demais e tem aquele olhar de quem tá escondendo alguma coisa. Enquanto isso, o Han, o assassino asiático que foi contratado para matar o Frank, não desiste. Ele persegue o grupo de cidade em cidade, tentando acabar com eles. Mas o Frank e o Marvin sempre conseguem escapar por um triz. E o mais maluco? Uma hora o Han até acaba se juntando com eles porque descobre que o buraco é mais embaixo e que talvez os verdadeiros vilões não sejam os que ele pensava. Enquanto estão investigando, o time descobre que o Dr. Bailey escondeu a arma nuclear em algum lugar. Só que ela não é uma bomba normal, não. É uma arma compacta, superpotente, que pode causar um estrago gigantesco. E pior, agora que o Bailey tá solto, ninguém sabe se ele quer ajudar ou se tem planos próprios. O cara é um gênio, mas completamente imprevisível. A viagem continua, e agora eles vão para Moscou, porque uma das pistas leva a um cofre escondido num antigo prédio russo. E aí vem mais uma missão maluca. Entrar num lugar super protegido, pegar os documentos certos e sair sem serem mortos. Claro que nada sai como o planejado, e o grupo precisa improvisar. Tem perseguição, explosão, disfarce. Aquele pacote completo de filme de ação. No meio disso tudo, a Sarah vai ficando cada vez mais à vontade com a vida de espiã. Ela começa a se virar sozinha, dá umas sacadas espertas e até consegue enganar uns agentes inimigos. O Frank, lógico, fica todo preocupado e com ciúmes. Mas ela tá mostrando que é mais do que só a namorada. Enquanto o quebra-cabeça vai se montando, o time percebe que tem um traidor no meio da agência. Alguém de dentro quer colocar a arma nas mãos erradas e tá tentando jogar toda a culpa nos aposentados. E o tempo tá correndo, porque se eles não descobrirem logo onde a arma tá escondida e quem quer usá-la, o mundo pode literalmente explodir. Então agora o grupo não tá mais só fugindo, eles estão caçando, querem achar a arma antes que o inimigo ache, querem provar que são inocentes e querem impedir uma catástrofe mundial. Tudo isso com o governo inteiro na cola deles, um cientista maluco no banco de trás e um monte de espião tentando dar um fim neles a cada esquina. Beleza. Até agora, Frank, Marvin, Sarah e agora o cientista doidão, Dr. Bailey, estão rodando o mundo para descobrir onde está a tal arma nuclear escondida, aquela que ele mesmo criou há anos. Só que agora começa a treta de verdade. Porque além de tudo que eles já passaram,
as coisas vão ficando mais confusas e cheias de reviravoltas. Primeiro de tudo, o grupo começa a desconfiar do Bailey. Ele tem umas atitudes muito estranhas. Uma hora parece que está ajudando, na outra solta umas risadas suspeitas, fala coisas que ninguém entende direito e começa a agir por conta própria. O Marvin, que é doido, mas esperto, já fica com a pulga atrás da orelha. Ele fala pro Frank: esse cara não tá do nosso lado. Enquanto isso, a Sarah tá se sentindo cada vez mais parte do time. Ela se mete nas conversas sérias, dá opinião, e até engana um agente da CIA com um papo enrolado só pra proteger o grupo. O Frank ainda tenta protegê-la demais, tipo, fica aqui no carro, não entra nisso. Mas ela tá decidida a ser uma espiã de verdade. E ela manda bem. Aí o bicho pega de vez. Eles descobrem que a arma tá escondida numa cela de vinho em Londres, embaixo de uma igreja. E lá vão eles, de novo, invadir o lugar. E não é uma entrada fácil, não. Tem segurança, câmeras, lasers. Aquelas coisas de filme mesmo. Mas eles conseguem entrar. E quando abrem o cofre secreto, tá lá a arma. Só que aí vem a rasteira. O Bailey trai todo mundo. Ele pega a arma, foge e deixa todo mundo trancado. Sim, o cara que eles resgataram do hospício, que fingia estar ajudando, na real queria a arma para ele o tempo todo. Ele quer causar um ataque nuclear para começar uma guerra, para salvar o mundo, segundo a cabeça maluca dele. Só que na real, ele é doido mesmo. Quer é ver o caos. Nesse momento o grupo racha. O Han, o assassino que antes estava caçando o Frank, agora se junta a eles de verdade, porque percebe que o problema é maior. Ele quer salvar o mundo também, mesmo que de um jeito todo dele. Ele até tem umas tretas com o Frank, mas o respeito cresce ali. Aquela rivalidade vira parceria, meio a contragosto, mas funciona. Eles eram simplesmente para serem aposentados, como qualquer pessoa na terceira idade. Mas o passado desses agentes não os deixa ficarem sossegados em suas vidas cotidianas. Ou melhor, eles nem conseguem mais viver dessa forma. A adrenalina já faz parte da vida dessa equipe de velhinhos. Mesmo com a idade avançada, eles ainda têm muito a ensinar aos bandidos que tentarem alguma coisa contra eles ou contra suas famílias. Agora, nessa nova aventura, eles terão que enfrentar um poderoso agente oriental, que possui técnicas de luta muito apuradas. Qual seria a missão desse misterioso homem? Ele seria do bem ou do mal? A equipe de Red será uma posição inesperada para a missão deste agente, pois eles reservam na manga muitas surpresas e armas que só seriam usadas em caso de emergência. E agora, depois de aposentados, chegou o momento de colocar para fora todo o seu repertório da terceira idade. A equipe de Red tem uma maneira única de lidar com seus inimigos. E o que eles prometem é uma injeção de adrenalina e muita ação de tirar o fôlego. Tudo começa com o Frank Moses, aquele agente secreto aposentado que só queria viver em paz. Ele tá numa boa, fazendo compras num supermercado com aquela cara de quero só sossego. E com ele tá a Sarah, a namorada dele, que até curte um pouco mais de emoção, mas tá ali tentando levar a vida tranquila também. De repente, adivinha quem aparece? O Marvin. Sim, o parceiro malucão do primeiro filme. Ele chega do nada, todo nervoso, falando que tá sendo seguido, que estão tentando matar ele e que tem uma coisa muito séria rolando. O Frank, claro, não acredita de cara, porque o Marvin sempre foi meio doido. Mas aí, bum! O carro do Marvin explode e todo mundo acha que ele morreu. Frank fica abalado, mas ainda tenta voltar para a vida normal. Só que não dá muito tempo, não. Do nada, agentes do governo aparecem, colocam o Frank numa salinha de interrogatório e começam a acusar ele de estar envolvido com uma operação chamada Nightshade. Ele não faz a menor ideia do que é isso, mas parece que todo mundo está atrás disso. CIA, MI6, agentes secretos do mundo todo. Frank consegue escapar, com estilo, como sempre, e adivinha quem aparece de novo? Marvin, isso mesmo. O cara fingiu a própria morte para despistar quem estava na cola dele. Frank fica meio bolado, mas entende que o buraco é mais embaixo. E aí eles começam a se ligar que tem algo muito grande acontecendo. Uma arma nuclear sumiu. E agora estão culpando eles. Para piorar, um dos maiores assassinos do mundo, um cara chamado Han, foi contratado para matar o Frank. Só que o detalhe é que o Han odeia o Frank desde uma missão antiga. Então ele tá doido para cumprir essa tarefa com gosto. Ou seja, além de serem caçados pelo governo, ainda tem um assassino profissional no encalço.
Frank e Marvin decidem que precisam descobrir o que está rolando. E claro, não vão deixar a Sarah de fora. Ela quer estar no meio da ação. E mesmo que o Frank fique super protetor, ela tá decidida a ir junto. Então, os três formam esse time improvável. Um agente sério, uma namorada empolgada e um parceiro maluco. Eles começam a seguir umas pistas e descobrem que Nightshade era uma missão secreta da época da Guerra Fria, que envolvia uma arma nuclear criada por um cientista que, dizem por aí, tá morto ou desaparecido há décadas. Mas, se a arma sumiu e estão culpando eles, é porque tem gente viva que sabe mais do que devia. Enquanto isso, a tensão só cresce. Eles são perseguidos, têm que escapar de emboscadas, disfarçar, se esconder e até roubar umas informações aqui e ali. Tudo em ritmo acelerado, com aquelas cenas de ação que fazem a gente segurar o fôlego. E no meio desse caos todo ainda rola umas cenas engraçadas. Tipo a Sarah tentando se adaptar ao mundo dos espiões, o Frank ficando todo preocupado com ela, e o Marvin fazendo planos loucos que acabam dando certo. É tipo uma mistura de ação com comédia, e todo mundo já percebe que mesmo aposentados, esses caras ainda mandam muito. Depois de fugir das autoridades e perceber que tá no meio de uma baita encrenca, Frank, Marvin e Sarah decidem que não dá mais para ficar parados. Eles precisam descobrir o que é essa tal Nightshade e onde foi parar a tal arma nuclear que sumiu. E claro, tem o detalhe de que todo mundo acha que eles são os culpados. Ou seja, fugir e investigar ao mesmo tempo. Primeira parada, Paris. Eles descobrem que tem uma pista por lá, então bora pro aeroporto. Passaporte, disfarce e mala cheia de confusão. Assim que chegam, vão atrás de uma antiga agente francesa chamada Katia. Ela era ex-namorada do Frank, o que já causa aquele climão com a Sarah, né? A Katia é charmosa, perigosa e sabe muito mais do que parece. E ela dá a dica de que o cientista que criou a arma, o Dr. Bailey, tá vivo, não morto como todo mundo achava. O Dr. Bailey, aliás, está preso num hospício de segurança máxima em Londres. E é pra lá que a galera vai. Só que, claro, não dá pra simplesmente bater na porta e pedir pra conversar com o cara. Então eles montam um plano meio doido pra invadir o lugar, fingir que são médicos e conseguir tirar o Bailey de lá. E adivinha, dá certo. Mas quase tudo dá errado no meio. Eles se metem numa fuga alucinante pelo hospital, trocando tiro, se escondendo, e o Bailey, mesmo meio pirado, parece bem feliz de sair daquele lugar. Só que logo de cara já dá pra perceber, esse cientista tem alguma coisa estranha. Ele é super inteligente, fala demais e tem aquele olhar de quem tá escondendo alguma coisa. Enquanto isso, o Han, o assassino asiático que foi contratado para matar o Frank, não desiste. Ele persegue o grupo de cidade em cidade, tentando acabar com eles. Mas o Frank e o Marvin sempre conseguem escapar por um triz. E o mais maluco? Uma hora o Han até acaba se juntando com eles porque descobre que o buraco é mais embaixo e que talvez os verdadeiros vilões não sejam os que ele pensava. Enquanto estão investigando, o time descobre que o Dr. Bailey escondeu a arma nuclear em algum lugar. Só que ela não é uma bomba normal, não. É uma arma compacta, superpotente, que pode causar um estrago gigantesco. E pior, agora que o Bailey tá solto, ninguém sabe se ele quer ajudar ou se tem planos próprios. O cara é um gênio, mas completamente imprevisível. A viagem continua, e agora eles vão para Moscou, porque uma das pistas leva a um cofre escondido num antigo prédio russo. E aí vem mais uma missão maluca. Entrar num lugar super protegido, pegar os documentos certos e sair sem serem mortos. Claro que nada sai como o planejado, e o grupo precisa improvisar. Tem perseguição, explosão, disfarce. Aquele pacote completo de filme de ação. No meio disso tudo, a Sarah vai ficando cada vez mais à vontade com a vida de espiã. Ela começa a se virar sozinha, dá umas sacadas espertas e até consegue enganar uns agentes inimigos. O Frank, lógico, fica todo preocupado e com ciúmes. Mas ela tá mostrando que é mais do que só a namorada. Enquanto o quebra-cabeça vai se montando, o time percebe que tem um traidor no meio da agência. Alguém de dentro quer colocar a arma nas mãos erradas e tá tentando jogar toda a culpa nos aposentados. E o tempo tá correndo, porque se eles não descobrirem logo onde a arma tá escondida e quem quer usá-la, o mundo pode literalmente explodir. Então agora o grupo não tá mais só fugindo, eles estão caçando, querem achar a arma antes que o inimigo ache, querem provar que são inocentes e querem impedir uma catástrofe mundial.
Tudo isso com o governo inteiro na cola deles, um cientista maluco no banco de trás e um monte de espião tentando dar um fim neles a cada esquina. Beleza. Até agora, Frank, Marvin, Sarah e agora o cientista doidão, Dr. Bailey, estão rodando o mundo para descobrir onde está a tal arma nuclear escondida, aquela que ele mesmo criou há anos. Só que agora começa a treta de verdade. Porque além de tudo que eles já passaram, as coisas vão ficando mais confusas e cheias de reviravoltas. Primeiro de tudo, o grupo começa a desconfiar do Bailey. Ele tem umas atitudes muito estranhas. Uma hora parece que está ajudando, na outra solta umas risadas suspeitas, fala coisas que ninguém entende direito e começa a agir por conta própria. O Marvin, que é doido, mas esperto, já fica com a pulga atrás da orelha. Ele fala pro Frank: esse cara não tá do nosso lado. Enquanto isso, a Sarah tá se sentindo cada vez mais parte do time. Ela se mete nas conversas sérias, dá opinião, e até engana um agente da CIA com um papo enrolado só pra proteger o grupo. O Frank ainda tenta protegê-la demais, tipo, fica aqui no carro, não entra nisso. Mas ela tá decidida a ser uma espiã de verdade. E ela manda bem. Aí o bicho pega de vez. Eles descobrem que a arma tá escondida numa cela de vinho em Londres, embaixo de uma igreja. E lá vão eles, de novo, invadir o lugar. E não é uma entrada fácil, não. Tem segurança, câmeras, lasers. Aquelas coisas de filme mesmo. Mas eles conseguem entrar. E quando abrem o cofre secreto, tá lá a arma. Só que aí vem a rasteira. O Bailey trai todo mundo. Ele pega a arma, foge e deixa todo mundo trancado. Sim, o cara que eles resgataram do hospício, que fingia estar ajudando, na real queria a arma para ele o tempo todo. Ele quer causar um ataque nuclear para começar uma guerra, para salvar o mundo, segundo a cabeça maluca dele. Só que na real, ele é doido mesmo. Quer é ver o caos. Nesse momento o grupo racha. O Han, o assassino que antes estava caçando o Frank, agora se junta a eles de verdade, porque percebe que o problema é maior. Ele quer salvar o mundo também, mesmo que de um jeito todo dele. Ele até tem umas tretas com o Frank, mas o respeito cresce ali. Aquela rivalidade vira parceria, meio a contragosto, mas funciona. Eles eram simplesmente para serem aposentados, como qualquer pessoa na terceira idade. Mas o passado desses agentes não os deixa ficarem sossegados em suas vidas cotidianas. Ou melhor, eles nem conseguem mais viver dessa forma. A adrenalina já faz parte da vida dessa equipe de velhinhos. Mesmo com a idade avançada, eles ainda têm muito a ensinar aos bandidos que tentarem alguma coisa contra eles ou contra suas famílias. Agora, nessa nova aventura, eles terão que enfrentar um poderoso agente oriental, que possui técnicas de luta muito apuradas. Qual seria a missão desse misterioso homem? Ele seria do bem ou do mal? A equipe de Red será uma posição inesperada para a missão deste agente, pois eles reservam na manga muitas surpresas e armas que só seriam usadas em caso de emergência. E agora, depois de aposentados, chegou o momento de colocar para fora todo o seu repertório da terceira idade. A equipe de Red tem uma maneira única de lidar com seus inimigos. E o que eles prometem é uma injeção de adrenalina e muita ação de tirar o fôlego. Tudo começa com o Frank Moses, aquele agente secreto aposentado que só queria viver em paz. Ele tá numa boa, fazendo compras num supermercado com aquela cara de quero só sossego. E com ele tá a Sarah, a namorada dele, que até curte um pouco mais de emoção, mas tá ali tentando levar a vida tranquila também. De repente, adivinha quem aparece? O Marvin. Sim, o parceiro malucão do primeiro filme. Ele chega do nada, todo nervoso, falando que tá sendo seguido, que estão tentando matar ele e que tem uma coisa muito séria rolando. O Frank, claro, não acredita de cara, porque o Marvin sempre foi meio doido. Mas aí, bum! O carro do Marvin explode e todo mundo acha que ele morreu. Frank fica abalado, mas ainda tenta voltar para a vida normal. Só que não dá muito tempo, não. Do nada, agentes do governo aparecem, colocam o Frank numa salinha de interrogatório e começam a acusar ele de estar envolvido com uma operação chamada Nightshade. Ele não faz a menor ideia do que é isso, mas parece que todo mundo está atrás disso. CIA, MI6, agentes secretos do mundo todo. Frank consegue escapar, com estilo como sempre, e adivinha quem aparece de novo? Marvin, isso mesmo. O cara fingiu a própria morte para despistar quem estava na cola dele. Frank fica meio bolado, mas entende que o buraco é mais embaixo.
E aí eles começam a se ligar que tem algo muito grande acontecendo. Uma arma nuclear sumiu, e agora estão culpando eles. Para piorar, um dos maiores assassinos do mundo, um cara chamado Han, foi contratado para matar o Frank. Só que o detalhe é que o Han odeia o Frank desde uma missão antiga. Então ele tá doido para cumprir essa tarefa com gosto. Ou seja, além de serem caçados pelo governo, ainda tem um assassino profissional no encalço. Frank e Marvin decidem que precisam descobrir o que tá rolando. E claro, não vão deixar a Sarah de fora. Ela quer estar no meio da ação. E mesmo que o Frank fique super protetor, ela tá decidida a ir junto. Então, os três formam esse time improvável. Um agente sério, uma namorada empolgada e um parceiro maluco. Eles começam a seguir umas pistas e descobrem que Nightshade era uma missão secreta da época da Guerra Fria, que envolvia uma arma nuclear criada por um cientista que, dizem por aí, tá morto ou desaparecido há décadas. Mas, se a arma sumiu e estão culpando eles, é porque tem gente viva que sabe mais do que devia. Enquanto isso, a tensão só cresce. Eles são perseguidos, têm que escapar de emboscadas, disfarçar, se esconder e até roubar umas informações aqui e ali. Tudo em ritmo acelerado, com aquelas cenas de ação que fazem a gente segurar o fôlego. E no meio desse caos todo ainda rola umas cenas engraçadas. Tipo a Sarah tentando se adaptar ao mundo dos espiões, o Frank ficando todo preocupado com ela, e o Marvin fazendo planos loucos que acabam dando certo. É tipo uma mistura de ação com comédia, e todo mundo já percebe que mesmo aposentados, esses caras ainda mandam muito. Depois de fugir das autoridades e perceber que tá no meio de uma baita encrenca, Frank, Marvin e Sarah decidem que não dá mais para ficar parados. Eles precisam descobrir o que é essa tal Nightshade e onde foi parar a tal arma nuclear que sumiu. E claro, tem o detalhe de que todo mundo acha que eles são os culpados. Ou seja, fugir e investigar ao mesmo tempo. Primeira parada, Paris. Eles descobrem que tem uma pista por lá, então bora pro aeroporto. Passaporte, disfarce e mala cheia de confusão. Assim que chegam, vão atrás de uma antiga agente francesa chamada Katia. Ela era ex-namorada do Frank, o que já causa aquele climão com a Sarah, né? A Katia é charmosa, perigosa e sabe muito mais do que parece. E ela dá a dica de que o cientista que criou a arma, o Dr. Bailey, tá vivo, não morto como todo mundo achava. O Dr. Bailey, aliás, está preso num hospício de segurança máxima em Londres. E é pra lá que a galera vai. Só que, claro, não dá pra simplesmente bater na porta e pedir pra conversar com o cara. Então eles montam um plano meio doido pra invadir o lugar, fingir que são médicos e conseguir tirar o Bailey de lá. E adivinha, dá certo. Mas quase tudo dá errado no meio. Eles se metem numa fuga alucinante pelo hospital, trocando tiro, se escondendo, e o Bailey, mesmo meio pirado, parece bem feliz de sair daquele lugar. Só que logo de cara já dá pra perceber, esse cientista tem alguma coisa estranha. Ele é super inteligente, fala demais e tem aquele olhar de quem tá escondendo alguma coisa. Enquanto isso, o Han, o assassino asiático que foi contratado para matar o Frank, não desiste. Ele persegue o grupo de cidade em cidade, tentando acabar com eles. Mas o Frank e o Marvin sempre conseguem escapar por um triz. E o mais maluco? Uma hora o Han até acaba se juntando com eles porque descobre que o buraco é mais embaixo e que talvez os verdadeiros vilões não sejam os que ele pensava. Enquanto estão investigando, o time descobre que o Dr. Bailey escondeu a arma nuclear em algum lugar. Só que ela não é uma bomba normal, não. É uma arma compacta, superpotente, que pode causar um estrago gigantesco. E pior, agora que o Bailey tá solto, ninguém sabe se ele quer ajudar ou se tem planos próprios. O cara é um gênio, mas completamente imprevisível. A viagem continua, e agora eles vão para Moscou, porque uma das pistas leva a um cofre escondido num antigo prédio russo. E aí vem mais uma missão maluca. Entrar num lugar super protegido, pegar os documentos certos e sair sem serem mortos. Claro que nada sai como o planejado, e o grupo precisa improvisar. Tem perseguição, explosão, disfarce. Aquele pacote completo de filme de ação. No meio disso tudo, a Sarah vai ficando cada vez mais à vontade com a vida de espiã. Ela começa a se virar sozinha, dá umas sacadas espertas e até consegue enganar uns agentes inimigos. O Frank, lógico, fica todo preocupado e com ciúmes, mas ela tá mostrando que é mais do que só a namorada. Enquanto o quebra-cabeça vai se montando, o time percebe que tem um traidor no meio da agência.
Alguém de dentro quer colocar a arma nas mãos erradas e tá tentando jogar toda a culpa nos aposentados. E o tempo tá correndo, porque se eles não descobrirem logo onde a arma tá escondida e quem quer usá-la, o mundo pode literalmente explodir. Então agora o grupo não tá mais só fugindo, eles estão caçando, querem achar a arma antes que o inimigo ache, querem provar que são inocentes e querem impedir uma catástrofe mundial. Tudo isso com o governo inteiro na cola deles, um cientista maluco no banco de trás e um monte de espião tentando dar um fim neles a cada esquina. Beleza. Até agora, Frank, Marvin, Sarah e agora o cientista doidão, Dr. Bailey, estão rodando o mundo para descobrir onde está a tal arma nuclear escondida, aquela que ele mesmo criou há anos. Só que agora começa a treta de verdade. Porque além de tudo que eles já passaram, as coisas vão ficando mais confusas e cheias de reviravoltas. Primeiro de tudo, o grupo começa a desconfiar do Bailey. Ele tem umas atitudes muito estranhas. Uma hora parece que está ajudando, na outra solta umas risadas suspeitas, fala coisas que ninguém entende direito e começa a agir por conta própria. O Marvin, que é doido, mas esperto, já fica com a pulga atrás da orelha. Ele fala pro Frank, esse cara não tá do nosso lado. Enquanto isso, a Sarah tá se sentindo cada vez mais parte do time. Ela se mete nas conversas sérias, dá opinião, e até engana um agente da CIA com um papo enrolado só pra proteger o grupo. O Frank ainda tenta protegê-la demais, tipo, fica aqui no carro, não entra nisso. Mas ela tá decidida a ser uma espiã de verdade. E ela manda bem. Aí o bicho pega de vez. Eles descobrem que a arma tá escondida numa cela de vinho em Londres, embaixo de uma igreja. E lá vão eles, de novo, invadir o lugar. E não é uma entrada fácil, não. Tem segurança, câmeras, lasers. Aquelas coisas de filme mesmo. Mas eles conseguem entrar. E quando abrem o cofre secreto, tá lá a arma. Só que aí vem a rasteira. O Bailey trai todo mundo. Ele pega a arma, foge e deixa todo mundo trancado. Sim, o cara que eles resgataram do hospício, que fingia estar ajudando, na real queria a arma para ele o tempo todo. Ele quer causar um ataque nuclear para começar uma guerra, para salvar o mundo, segundo a cabeça maluca dele. Só que na real, ele é doido mesmo. Quer é ver o caos. Nesse momento o grupo racha. O Han, o assassino que antes estava caçando o Frank, agora se junta a eles de verdade, porque percebe que o problema é maior. Ele quer salvar o mundo também, mesmo que de um jeito todo dele. Ele até tem umas tretas com o Frank, mas o respeito cresce ali. Aquela rivalidade vira parceria, meio a contragosto, mas funciona. Eles eram simplesmente para serem aposentados, como qualquer pessoa na terceira idade. Mas o passado desses agentes não os deixa ficarem sossegados em suas vidas cotidianas. Ou melhor, eles nem conseguem mais viver dessa forma. A adrenalina já faz parte da vida dessa equipe de velhinhos. Mesmo com a idade avançada, eles ainda têm muito a ensinar aos bandidos que tentarem alguma coisa contra eles ou contra suas famílias. Agora, nessa nova aventura, eles terão que enfrentar um poderoso agente oriental, que possui técnicas de luta muito apuradas. Qual seria a missão desse misterioso homem? Ele seria do bem ou do mal? A equipe de Red será uma posição inesperada para a missão deste agente, pois eles reservam na manga muitas surpresas e armas que só seriam usadas em caso de emergência. E agora, depois de aposentados, chegou o momento de colocar para fora todo o seu repertório da terceira idade. A equipe de Red tem uma maneira única de lidar com seus inimigos. E o que eles prometem é uma injeção de adrenalina e muita ação de tirar o fôlego. Tudo começa com o Frank Moses, aquele agente secreto aposentado que só queria viver em paz. Ele tá numa boa, fazendo compras num supermercado com aquela cara de quero só sossego. E com ele tá a Sarah, a namorada dele, que até curte um pouco mais de emoção, mas tá ali tentando levar a vida tranquila também. De repente, adivinha quem aparece? O Marvin. Sim, o parceiro malucão do primeiro filme. Ele chega do nada, todo nervoso, falando que tá sendo seguido, que estão tentando matar ele e que tem uma coisa muito séria rolando. O Frank, claro, não acredita de cara, porque o Marvin sempre foi meio doido. Mas aí, bum! O carro do Marvin explode e todo mundo acha que ele morreu. Frank fica abalado, mas ainda tenta voltar para a vida normal. Só que não dá muito tempo não. Do nada, agentes do governo aparecem,
colocam o Frank numa salinha de interrogatório e começam a acusar ele de estar envolvido com uma operação chamada Nightshade. Ele não faz a menor ideia do que é isso, mas parece que todo mundo está atrás disso. CIA, MI6, agentes secretos do mundo todo. Frank consegue escapar, com estilo, como sempre, e adivinha quem aparece de novo? Marvin, isso mesmo. O cara fingiu a própria morte para despistar quem estava na cola dele. Frank fica meio bolado, mas entende que o buraco é mais embaixo. E aí eles começam a se ligar que tem algo muito grande acontecendo. Uma arma nuclear sumiu. E agora estão culpando eles. Para piorar, um dos maiores assassinos do mundo, um cara chamado Han, foi contratado para matar o Frank. Só que o detalhe é que o Han odeia o Frank desde uma missão antiga. Então ele tá doido para cumprir essa tarefa com gosto. Ou seja, além de serem caçados pelo governo, ainda tem um assassino profissional no encalço. Frank e Marvin decidem que precisam descobrir o que tá rolando. E claro, não vão deixar a Sarah de fora. Ela quer estar no meio da ação. E mesmo que o Frank fique super protetor, ela tá decidida a ir junto. Então, os três formam esse time improvável. Um agente sério, uma namorada empolgada e um parceiro maluco. Eles começam a seguir umas pistas e descobrem que Nightshade era uma missão secreta da época da Guerra Fria, que envolvia uma arma nuclear criada por um cientista que, dizem por aí, tá morto ou desaparecido há décadas. Mas, se a arma sumiu e estão culpando eles, é porque tem gente viva que sabe mais do que devia. Enquanto isso, a tensão só cresce. Eles são perseguidos, têm que escapar de emboscadas, disfarçar, se esconder e até roubar umas informações aqui e ali. Tudo em ritmo acelerado, com aquelas cenas de ação que fazem a gente segurar o fôlego. E no meio desse caos todo ainda rola umas cenas engraçadas. Tipo a Sarah tentando se adaptar ao mundo dos espiões, o Frank ficando todo preocupado com ela, e o Marvin fazendo planos loucos que acabam dando certo. É tipo uma mistura de ação com comédia, e todo mundo já percebe que mesmo aposentados, esses caras ainda mandam muito. Depois de fugir das autoridades e perceber que tá no meio de uma baita encrenca, Frank, Marvin e Sarah decidem que não dá mais para ficar parados. Eles precisam descobrir o que é essa tal Nightshade e onde foi parar a tal arma nuclear que sumiu. E claro, tem o detalhe de que todo mundo acha que eles são os culpados. Ou seja, fugir e investigar ao mesmo tempo. Primeira parada, Paris. Eles descobrem que tem uma pista por lá, então bora pro aeroporto. Passaporte, disfarce e mala cheia de confusão. Assim que chegam, vão atrás de uma antiga agente francesa chamada Katia. Ela era ex-namorada do Frank, o que já causa aquele climão com a Sarah, né? A Katia é charmosa, perigosa e sabe muito mais do que parece. E ela dá a dica de que o cientista que criou a arma, o Dr. Bailey, tá vivo, não morto como todo mundo achava. O Dr. Bailey, aliás, está preso num hospício de segurança máxima em Londres. E é pra lá que a galera vai. Só que, claro, não dá pra simplesmente bater na porta e pedir pra conversar com o cara. Então eles montam um plano meio doido pra invadir o lugar, fingir que são médicos e conseguir tirar o Bailey de lá. E adivinha, dá certo. Mas quase tudo dá errado no meio. Eles se metem numa fuga alucinante pelo hospital, trocando tiro, se escondendo, e o Bailey, mesmo meio pirado, parece bem feliz de sair daquele lugar. Só que logo de cara já dá pra perceber, esse cientista tem alguma coisa estranha. Ele é super inteligente, fala demais e tem aquele olhar de quem tá escondendo alguma coisa. Enquanto isso, o Han, o assassino asiático que foi contratado para matar o Frank, não desiste. Ele persegue o grupo de cidade em cidade, tentando acabar com eles. Mas o Frank e o Marvin sempre conseguem escapar por um triz. E o mais maluco? Uma hora o Han até acaba se juntando com eles porque descobre que o buraco é mais embaixo e que talvez os verdadeiros vilões não sejam os que ele pensava. Enquanto estão investigando, o time descobre que o Dr. Bailey escondeu a arma nuclear em algum lugar. Só que ela não é uma bomba normal, não. É uma arma compacta, superpotente, que pode causar um estrago gigantesco. E pior, agora que o Bailey tá solto, ninguém sabe se ele quer ajudar ou se tem planos próprios. O cara é um gênio, mas completamente imprevisível. A viagem continua, e agora eles vão para Moscou, porque uma das pistas leva a um cofre escondido num antigo prédio russo. E aí vem mais uma missão maluca. Entrar num lugar super protegido, pegar os documentos certos e sair sem serem mortos. Claro que nada sai como o planejado, e o grupo precisa improvisar. Tem perseguição, explosão,
disfarce. Aquele pacote completo de filme de ação. No meio disso tudo, a Sarah vai ficando cada vez mais à vontade com a vida de espiã. Ela começa a se virar sozinha, dá umas sacadas espertas e até consegue enganar uns agentes inimigos. O Frank, lógico, fica todo preocupado e com ciúmes. Mas ela tá mostrando que é mais do que só a namorada. Enquanto o quebra-cabeça vai se montando, o time percebe que tem um traidor no meio da agência. Alguém de dentro quer colocar a arma nas mãos erradas e tá tentando jogar toda a culpa nos aposentados. E o tempo tá correndo, porque se eles não descobrirem logo onde a arma tá escondida e quem quer usá-la, o mundo pode literalmente explodir. Então agora o grupo não tá mais só fugindo, eles estão caçando. Querem achar a arma antes que o inimigo ache, querem provar que são inocentes e querem impedir uma catástrofe mundial. Tudo isso com o governo inteiro na cola deles, um cientista maluco no banco de trás e um monte de espião tentando dar um fim neles a cada esquina. Beleza. Até agora, Frank, Marvin, Sarah e agora o cientista doidão, Dr. Bailey, estão rodando o mundo para descobrir onde está a tal arma nuclear escondida, aquela que ele mesmo criou há anos. Só que agora começa a treta de verdade. Porque além de tudo que eles já passaram, as coisas vão ficando mais confusas e cheias de reviravoltas. Primeiro de tudo, o grupo começa a desconfiar do Bailey. Ele tem umas atitudes muito estranhas. Uma hora parece que está ajudando, na outra solta umas risadas suspeitas, fala coisas que ninguém entende direito e começa a agir por conta própria. O Marvin, que é doido mas esperto, já fica com a pulga atrás da orelha. Ele fala pro Frank, esse cara não tá do nosso lado. Enquanto isso, a Sarah tá se sentindo cada vez mais parte do time. Ela se mete nas conversas sérias, dá opinião, e até engana um agente da CIA com um papo enrolado só pra proteger o grupo. O Frank ainda tenta protegê-la demais, tipo, fica aqui no carro, não entra nisso. Mas ela tá decidida a ser uma espiã de verdade. E ela manda bem. Aí o bicho pega de vez. Eles descobrem que a arma tá escondida numa cela de vinho em Londres, embaixo de uma igreja. E lá vão eles, de novo invadir o lugar. E não é uma entrada fácil, não. Tem segurança, câmeras, lasers, aquelas coisas de filme mesmo. Mas eles conseguem entrar. E quando abrem o cofre secreto, tá lá a arma. Só que aí vem a rasteira. O Bailey trai todo mundo. Ele pega a arma, foge e deixa todo mundo trancado. Sim, o cara que eles resgataram do hospício, que fingia estar ajudando, na real queria a arma para ele o tempo todo. Ele quer causar um ataque nuclear para começar uma guerra, para salvar o mundo, segundo a cabeça maluca dele. Só que na real, ele é doido mesmo. Quer é ver o caos. Nesse momento o grupo racha. O Han, o assassino que antes estava caçando o Frank, agora se junta a eles de verdade, porque percebe que o problema é maior. Ele quer salvar o mundo também, mesmo que de um jeito todo dele. Ele até tem umas tretas com o Frank, mas o respeito cresce ali. Aquela rivalidade vira parceria, meio a contragosto, mas funciona. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.